Boa tarde, pessoal. Então hoje nós vamos dar continuidade ainda dentro do estudo da análise sintática, fazendo um link com a última aula que nós fizemos em relação aos tipos de predicado. Então hoje a gente vai falar um pouquinho da regência verbal, que também é uma análise sintática, voltada somente para o verbo. Então antes de eu começar a explicar os tipos de regências que a gente tem, primeiro eu vou explicar o que é a regência. Quando a gente fala reger, quando a gente escuta essa palavra, a gente lembra de comando, de comandar. O termo que é regido, ele obedece o termo regente. Então, se a gente trabalha com regência verbal, o verbo é que vai comandar. E o que ele comanda? Os seus complementos. Então, no estudo de hoje, a gente vai aprender todos os tipos de complementos verbais e as transitividades que o verbo tem, ok? Então, o que é a regência verbal, como eu já expliquei para vocês? É quando a gente fala de comando. Então, nós vamos comandar os termos, esses complementos, que no caso pode ser um objeto direto, um objeto indireto, o objeto direto e indireto juntos. Eu posso dispensar esse complemento, ou eu posso ter um verbo que serve como ligação, que ele também não vai ter complemento, e sim um predicativo do sujeito. No primeiro exemplo aqui, do verbo transitivo direto, qual o complemento que eu tenho no verbo transitivo direto? Eu tenho um objeto direto. O verbo que é transitivo direto, ele só pode ter explicitamente na oração um objeto direto. Como que eu sei que o verbo é transitivo direto? Ele não vai pedir uma preposição para fazer o elo entre o verbo e o seu complemento. Como, por exemplo, ele comprou o carro dos sonhos. Nesse exemplo aqui, eu tenho o sujeito ele, tenho o verbo comprar, comprou. Quem compra, compra algo. Não aparece nenhuma preposição. Nem preposição a, nem preposição de, nem preposição por e nenhuma outra preposição. Então ele faz o link direto do verbo com o seu complemento. Então o verbo é transitivo direto, automaticamente o objeto é direto. Qual é o objeto direto? O carro dos sonhos. O verbo, quando é transitivo indireto, aqui eu já tenho a presença da preposição. Eu vou precisar de uma preposição entre o complemento e o verbo. Então, ele precisa de você. Sujeito ele, verbo precisar. Quem precisa, precisa de alguma coisa, de alguém ou de algo. Nesse caso aqui, de alguém, que é você. Então, o verbo é transitivo indireto e o objeto automaticamente indireto. Eu posso ter também um único verbo que seja transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Lembrando, eu preciso ter os dois objetos explícitos ali. Se eu só tiver um objeto, eu só vou classificar esse verbo de acordo com o objeto. Se eu tenho os dois, um direto e um indireto, o verbo se torna bitransitivo, ou verbo transitivo direto e indireto. Então, por exemplo, eu pedi ajuda. Quando eu digo que eu pedi ajuda, o verbo pedir, ele se torna o quê? Transitivo direto. Ele tem objeto direto. Nesse caso, quem pediu, pediu algo. Mas no exemplo acima, nós pedimos ajuda aos amigos. Quem pede, pede algo a alguém. Então, ajuda, objeto direto, aos amigos, objeto indireto. Cadê a preposição? Preposição a unida ao artigo os, junto com o substantivo amigos. Então, nesse caso, quem pede, pede algo a alguém, verbo bitransitivo. O verbo intransitivo. Aqui a gente tem que ter uma análise mais minuciosa para não confundir os adjuntos adverbiais com os complementos verbais. O que é o verbo intransitivo? Ele não faz transição. Obrigatoriamente, ele não tem complemento. Ele dispensa um complemento. O que isso quer dizer? O sentido do verbo acaba nele mesmo. Por exemplo, o verbo comprar. Quando eu digo que eu comprei, automaticamente você vai se perguntar, comprou o quê? É o objeto direto. Nos verbos intransitivos não há essa pergunta. Como, por exemplo, o verbo chorar. As crianças choraram. Não precisa de complemento. Porque quem chora, simplesmente chora. Eu não tenho nenhum complemento aqui, dispensou. Então esse verbo ele é intransitivo. Só que eu posso ter também um adjunto adverbial, que traz somente uma circunstância.
Ele não é obrigado a estar ali, como o verbo falecer. Ele faleceu ontem. Eu poderia simplesmente ter dito que ele faleceu. Agora, se eu estou dizendo quando ele faleceu, é o adjunto adverbial de tempo. Só que aqui é dispensável. Eu poderia tirar esse ontem, que é essa marca de tempo, que o verbo falecer continuaria com o seu sentido completo. Ele dispensa esse complemento. Nesses casos aqui, nós temos o verbo intransitivo. E por último, o verbo de ligação. Qual é o papel do verbo de ligação? O nome já diz, ele vai ligar. O que ele liga? Ele liga o sujeito a um predicativo, que é, no caso, uma qualidade ou característica desse sujeito. Quando eu tenho, por exemplo, os trabalhos estão ótimos, eu tenho o verbo estar, que está ligando ótimos, que é uma característica, aos trabalhos. Então eu tenho o sujeito os trabalhos, ótimos, predicativo do sujeito. Esse verbo aqui, ele também não pede complemento, ele só liga. Os trabalhadores andam cansados. Prestem atenção no verbo andar. Nós temos duas funções diferentes. Eu tenho a ação de andar, que não é esse caso aqui, que se torna um verbo intransitivo. Eles andam, ela andou muito. Eu não tenho complemento, mas o andar é uma ação. Esse andar aqui é no sentido de ser, estar, ficar e permanecer. Então é um verbo de ligação, pegando o predicativo do sujeito cansados e juntando aqui a trabalhadores. E observação, o mesmo verbo ele pode ter mais de uma regência. Então a gente tem que entrar com a semântica, que é o sentido, para entender o que o verbo está querendo mostrar, como nesses exemplos aqui agora que eu vou mostrar para vocês. O verbo andar novamente. Quando eu digo que ele andou 1 milha, esse andar é transitivo direto, porque eu tenho um objeto direto. Essa 1 milha foi andada. Ele andou o quê? Andou 1 milha. Eu posso ter ele anda cansado, novamente como verbo de ligação. Aqui não quer dizer que ele está andando cansado. Não é o modo que ele está andando. É como ele está nesse momento. Ele está cansado, ele permanece cansado, ele anda cansado. Andar como verbo de ligação. E eu posso ter também o verbo andar como intransitivo. Ele anda de bicicleta, com o adjunto adverbial de instrumento. O instrumento que ele está utilizando para andar. Ok? Pessoal, então a gente encerra por aqui e até o próximo encontro.